Rian Moraes mandou um projetinho pra gente de concept e eu queria dar uma olhada, apesar de achar que eu não tenho muita coisa pra falar. Mas vamos ver junto e descobrir isso no vídeo de hoje. Ele mandou o seguinte texto: Bom dia, Marco, chat e YouTube. Esse é o meu primeiro processo de concept completo. Eu sinto que eu errei bastante no decorrer da imagem e tenho que ir e voltar mais do que necessário, além de ter alguns erros de desenho que eu não sei como corrigir. Se você puder me dar umas dicas sobre, seria de grande ajuda. Desde já agradeço. Quais são as suas dúvidas de desenho, mano? Fala pra gente. O Rian, pra quem não lembra, pessoal, ele fez aquele projeto que eu, sinceramente, não tinha o que falar, então nem virou vídeo. A gente abriu, aplaudiu junto na live, falou parabéns, amigão. Deu um toque assim no ombro dele e falou, próximo, quero ver mais. Mas eu também fiz um feedback desse aqui. Então, o Rian, ele tá aqui basicamente pra me constranger, tá? Porque é muito difícil de dar feedback pra ele. Então eu peço que você procure pessoas mais capacitadas como Julia Bax. Manda um inbox pra Julia Bax que eu tenho certeza que ela tem muito, muito que acrescentar pra você, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu ver se você falou alguma coisa. Estrutura, sinto que eu não sei muito sobre. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no projeto em si. Olha que legal, cara. Cara, bem legal. Eu tenho umas sugestões aqui pra você. Eu sinto que. Eu vou falar tecnicamente sobre desenho, porque sobre concept eu sou um zero à esquerda, tá? Mas sobre desenho, eu sinto que os seus personagens eles parecem que eles estão caindo um pouco. Eu acho que você pode melhorar um pouquinho essa solução do contraposto que você fez, por exemplo, aqui, ó. Tem umas coisinhas nesse desenho aqui que pra mim não funciona tanto. Os shapes estão interessantes, estão legais, a ideia, a apresentação tá sensacional. Isso não tenho nem o que falar. Mas o desenho em si, realmente acho que dava pra melhorar essa ideia do contraposto que você fez dessa pose. Quer ver? Vamos pro Photoshop rapidinho, só pra... O que seria o contraposto? Basicamente é a forma natural que o corpo encontra para se estabilizar. É como se fosse uma medida de contrapeso que a gente faz para ficar de pé e sustentar o corpo e equilibrar ele, né? Então, numa pose de contraposto que a gente faz geralmente, quando para o corpo, a gente tende a apoiar o peso do corpo em uma perna e a outra perna fica livre. Então, nesse caso, eu sinto que a gente não tem uma distribuição de peso desse corpo muito natural. Teoricamente, eu acho que era para essa perna aqui estar sustentando o peso desse cara. Só que simplesmente não está acontecendo, porque essa perna ela não está estável. Ela está meio para frente, assim, fazendo com que o corpo dele sendo jogado para trás jogue todo o peso dele para trás, fazendo com que ele caia, entendeu? Então, nesse caso, um ajuste muito simples que você pode fazer, que eu acho que você fez até na outra imagem, seria trazer essa parte do joelho dele um pouquinho mais para trás e fazer com que a perna dele faça esse movimento aqui, ó. Sacou? Então seria uma forma de você contrapor e balancear o corpo dele, buscando sempre por esse movimento aqui. Dessa forma, você traz muita solidez para essa perna, para essa pose, deixando essa perna livre para fazer o movimento que você quiser. Aí você pode pirar no movimento dessa perna quanto você quiser, porque ela não vai estar sustentando necessariamente nenhum peso. E como você está fazendo um personagem extremamente alongado e alto e com um shape muito maluco, então você precisa trabalhar bem nesse contraposto para não parecer que ele está caindo. Para aí você pode jogar o corpo dele para trás o quanto você quiser, que não vai dar essa sensação de que ele vai cair a qualquer momento. A mesma coisa acontece com o seu personagem finalizadão aqui, né? Final Idea. O shape dele, eu acho que dava para você melhorar um pouquinho para melhorar essa ideia do contraposto. Então aqui, por exemplo, nesse joelho dele, você acabou fazendo uma tradução de shape, ó, que eu acho que ficou um pouco estranho nessa questão aqui, ó, nessa linha. Eu faria muito mais uma força nesse quadríceps dele aqui, ó, com muito mais intensidade, uma linha muito mais forte aqui, ó, para trazer o joelho mais para trás mesmo, saca? Isso naturalmente já vai dar mais estabilidade pro pé dele. Mas uma das coisas até de design que eu colocaria seria um pouquinho de calcanhar para ele. Então, algum elemento para descer essa esfera aqui, para dar um calcanhar para ele, eu acho que vai ser muito bom para também gerar mais estabilidade. Pode ver uma coisa muito curiosa, que eu acho muito massa. Vou entrar no meu Pinterest. O meu Pinterest. Você vai ver só o que tem no meu Pinterest. O que tem, Marco? Arte antiga? Pornografia? O que tem no seu Pinterest? Calma, eu vou te mostrar. Goblin? Não. No meu Pinterest tem robô. Robô gigante. Eu acho que é uma forma muito interessante até para você buscar referências para esses shapes de perna, saca? E você vai perceber que para eles terem uma pose mais natural, tipo essa imagem aqui, ó.
Olha o que eu tava falando do quadríceps dele, né? Da coxa. Olha fazendo essa curva pra trás. Olha o contraposto dessa pose, que interessante. Então, isso aqui seria uma ótima referência pro seu personagem. E até o que eu tava falando do calcanhar, ó. Olha como esse calcanhar, ele gera uma estabilidade. Nesse caso, é um calcanhar que são duas asas, assim, né? Ela sustenta muito o peso do corpo dele. Então, quando você não faz isso, gera uma sensação de desequilíbrio pra mim. Mas existem até robôs, shapes, mechas e tal, que tem um pezinho bem pequenininho, você já deve ter visto, né? Mas eles encontram balanço de outra forma. Então, essa é a minha sugestão. Vou mostrar pra vocês, ó, aproveitar, né? Essa oportunidade pra mostrar os robôs. Ó, esse aqui que eu tava falando, ó, tá vendo que nesse caso, a estabilidade desse personagem aqui vem de asas, e aí ele vai voar e tal. Então ele se dá essa liberdade de fazer com que ele não tenha pés, né? Que seja tipo uma lança mesmo. Mas você pode procurar que qualquer um desses robôs que tem um pouco mais de estabilidade, ó, você vê que tem um calcanharzão aqui e um pezão que vem pra frente, mas da perna dele sempre vai fazer esse S, tá bom? Isso não chega a ser uma regra, mas é um macete que você usa pra dar naturalidade pra pose e pra equilibrar o personagem, tá bom? Então eu acho que talvez até pegar, não precisa ser essa esfera, mas talvez pegar esse elemento aqui, trazer um pouquinho mais pra trás, pra gerar alguma coisa assim, ó, pode ser bem interessante. E forçar essa curva aqui também ajuda muito. Quer ver? Olha que da hora que fica. E aí, de novo, essa outra perna aqui, ela fica livre. O joelho seria aqui, esse outro joelho seria aqui. Ela fica livre para você fazer o movimento que você quiser. Até esse shape malucão que você fez aqui, de tipo, ele ter umas costas imensas, né? Esse cara é imenso. Então, quando você estiver estudando gestual, busca por esses S's, sempre contrapondo uma curva com outra. Busca por esse shape aqui, ó. Isso ajuda muito quando você estudar gestual. Ajuda muito mesmo, tá? Beleza, Rian? Mas eu curti muito, cara. Nossa, é projetaço, muito foda. E eu gostei que você foi exagerando cada vez mais, né? Então, você começou com o personagem super tímido em questão de shape, bem humanoide clássico. Aí você exagerou um pouquinho. Aí você falou, poxa, acho que eu consigo puxar mais, né? Tipo, isso aqui foi depois de 2 meses. Pô, acho que eu consigo exagerar. E aí você foi muito além, o que eu acho ótimo. Mas com essas outras curvas aqui, essas ondinhas a mais, você acabou perdendo um pouco de estrutura. Então eu buscaria pelos S que eu comentei, mas em formas maiores, pensando como um todo, tá? Parece um Digimon evoluindo, mas é legal, né? Até como exploração, a gente vê até onde a gente consegue chegar. Porque se o Rian não tivesse nem tentado chegar nessa versão aqui, ou ido até mais além, né? Que ele até fez uma outra pose que tá super. Que ele tá realmente agora caindo pra frente nesse caso. Ele não teria a opção pra escolher entre esses três, sacou? Então eu particularmente sou bem fã de tentar fazer o mais exagerado possível pra depois recuar um pouquinho se necessário. Mas eu gostei bastante, cara. Até da apresentação achei muito massa. Um pontinho muito sutil que eu vou falar é que, tipo assim, esses efeitos que você colocou como se fossem riscados, eu acho que eles podiam ter um pouquinho mais de textura. Porque eu gostei dessa textura que você gerou aqui de rabisco, mas quando você faz uma linha sem nenhuma textura, sem nenhum pincel específico que gere textura, eu acho que ficou um pouco. Quase ficou estranho. Mas ficou muito quase. Então talvez buscar por um pincel que lembre, talvez um pouco de giz possa ser legal, sabe? Algo um pouco mais orgânico pra contrapor assim com esses desenhos, tá vendo? Quase estranho. Eu faria com um pincel mais texturizado mesmo, como se tivesse uma sugestão de giz, porque ele é pra ser meio rabiscadão. Só que se você faz rabiscadão com um pincel extremamente digital, que é esse redondo aqui, eu particularmente não gosto muito. Eu faria os mesmos desenhos, só que aplicando uma textura por cima, que nem você já fez aqui atrás, né? Tipo uma textura de papel e tal. Então, é canetinha, mas se você pegar, até quando você faz canetinha, ela dá uma espaçadinha de leve. Quando você coloca o pigmento no papel, o papel ali absorve um pouquinho de tinta. Então, até uma canetinha, ela vai ter um tratamento diferente. Talvez colocar até um glow, quem sabe, outer glow, para dar uma amenizada nessas transições muito duras e tal. Eu particularmente não gosto muito do efeito, sabe? Se você quiser fazer, eu aplicaria um pouquinho de textura, mesmo que seja uma textura em cima dessa linha que você fez.
É, aquela molhadinha no canto, exato. Mas é, assim, isso aí é completamente pessoal. Porque eu vejo essa linha que você fez aqui, ó, que ela remete um pouco mais a lápis, uma linha bem fina. Eu gosto muito disso, desse efeito aqui, sacou? Porque ele remete um pouco a um trabalho mais tradicional, entendeu? Eu gosto. E aí eu acho que você poderia ter usado um pouquinho mais disso nos outros efeitos. Mas, pô, demais. Fantástico Eu o quero projeto. aplausos Espero que esse papo tenha servido pra alguma coisa aí pra mais vocês. altos. Obviamente, sempre que a gente conclui o feedback, a gente não conclui ele de verdade. Deixa eu só falar uma última coisa. Aí tem a ver com o conceito mesmo, tá? Rapidão. Que eu acho que pra você, se você quiser ir um pouquinho além nesses trabalhos que você tá fazendo, eu acho que valeria a pena você brincar um pouco melhor e até pesquisar por algumas referências mais específicas a respeito da transição de um elemento para o outro, nas conexões. Eu acho que isso você traria um nível a mais de elementos visuais e de acabamento, até para o seu desenho ficar um pouquinho mais complexo em algumas partes mecânicas. Eu acho que valeria a pena você trabalhar um pouco mais nisso, sabe? Então, eu vejo que tem umas transições, tipo, umas conexões muito pobres. Então, tipo, dessa linha, desse cilindro pro resto da perna, eu acho que tá simples demais. Como que é isso aqui numa máquina, por exemplo? Como que é um pistão transicionando para uma outra forma? Até as referências que eu te mostrei de robotos, tá bem pequenininho, mas eu consigo te mostrar, acho que dá para entender. Percebe que não é só um cilindro nessa parte aqui, ó. Tá vendo que não são só cilindros? A gente tem um cilindro que tem um acoplado por cima e na conexão do cilindro com o pé, a gente tem ainda um receptor aqui, alguma caixa que recebe esse cilindro. Isso aqui, para mim, a gente está falando sobre conexões, né? E complexidade é um grau a mais de complexidade num concept. A mesma coisa aqui, ó. A gente não tem só um cilindro. Podia ser só um cilindro simplão aqui marcando, certo? Mas não só tem um cilindro, mas como tem, de novo, ele é acoplado com outro por cima e prendendo ele nesse antebraço do robô, a gente tem ainda uma outra placa de metal em forma cilíndrica, mas que tem parafusada no antebraço, mantendo esse pistão próximo do antebraço. São essas conexões que eu acho que enriquecem muito o design de elementos tecnológicos, assim, sabe? Eu acho que às vezes só colocar um elemento não é o suficiente. Você precisa pensar na conexão deles. Tipo isso aqui, ó. Talvez pensar um pouco para que serve isso e como que você pode dar uma completada nesse design, sabe? Para não ser só um shape. O shape tá interessante, mas dentro desse shape que você criou aqui, como que você leva isso para um nível mais avançado? Usabilidade, exatamente, mas não precisa ser 100% nisso. É só para você dar uma fakeada nessa usabilidade, nessa funcionalidade, sacou? Isso vai enriquecer muito o seu projeto. Quando a gente olhar com mais frieza, eu vou comprar a ideia de um jeito mais fácil. Então, para que isso funcione, precisa de muita referência, muita bagagem, um pouco mais de frieza nas decisões, assim, de tipo, beleza, esse shape pode ser interessante, mas ele tá contribuindo para que esse braço passe a ideia do que eu tô querendo passar? Esses elementos aqui, ó, eles são muito interessantes, ó, que você criou. Mas enfim, acho que é esse último suspiro aí de feedback, só pra gente concluir. Belezinha? Mas da hora, Rian, como sempre, surpreendendo bastante nas apresentações, cara. Se inspirem nesse projeto do Rian, galera que tá assistindo esse vídeo aí, porque a apresentação é parte fundamental de um bom projeto, cara. Isso aqui enche os olhos, tá ligado? Ele pensar um pouquinho a mais de que só colocar o personagem no fundo branco enriquece tanto, cara, enche os nossos olhos, sacou? Então, é uma ótima referência pra vocês aí. Agora sim, valeu, Rian, um abraço. Obrigadão, mano, por ter mandado pra gente.